Olá pessoal, aqui sou o professor Francisco Rocha. Vou acompanhar vocês aqui com a disciplina de processo penal na turma avançada da Polícia Rodoviária Federal, com o objetivo de realizar o maior número de questões da banca CESP. A gente vai se limitar àquilo que está previsto no edital da Polícia Rodoviária Federal e tentar esgotar aquele programa sempre através de questões, e a partir delas a gente aprofunda o máximo possível a parte teórica, ok? Vamos em frente. Primeira questão, atualizada já de 2018, questão do CESP, delegado de Polícia Civil, vai dizer que, com base no disposto na legislação especial penal e processual penal, oferecida a denúncia pelo MP, caberá exclusivamente ao representante do parquê o indiciamento do autor do crime, caso isso não se tenha realizado na fase inquisitória. Pessoal, a questão está errada, e basicamente pelo seguinte: o indiciamento é privativo do delegado de polícia. Não cabe ao promotor, e quando a questão fala em representante do parquê, ela se refere ao membro do Ministério Público, ou seja, ao promotor ou promotora de justiça. Não cabe a este membro do Ministério Público realizar indiciamento. A Lei 12.830 de 2013, que trata da investigação policial, a investigação criminal pelo delegado de polícia, atribui o indiciamento como ato fundamentado e privativo da autoridade policial. Então, pessoal, essa parte da questão que trata e afirma que caberá exclusivamente ao representante do parquê o indiciamento está errado, porque em nenhuma hipótese o membro do Ministério Público pode realizar o indiciamento, que é ato privativo, como já dito, do delegado de polícia. A questão, portanto, está errada. Segunda questão, pessoal. O sigilo do inquérito policial se estende ao advogado somente até a fase do indiciamento do representado, após o que será autorizado o acesso a todas as peças já produzidas nos autos, incluindo-se as diligências ainda não documentadas. Pessoal, antes de resolver essa questão, a gente pode abordar um pouco a respeito da característica do sigilo no inquérito policial. O sigilo do inquérito tem previsão legal no artigo 20 do Código de Processo Penal. No entanto, o Supremo Tribunal Federal, através da súmula vinculante número 14, regulamentou o tema, ampliando o acesso do advogado aos autos do inquérito policial, de modo que, estando os documentos do inquérito já nele documentados, não cabe à autoridade policial negar o acesso ao advogado, o acesso do inquérito ao advogado. Não há mais o sigilo do inquérito policial ao advogado quando, em relação aos documentos já acostados, já juntados aos autos do inquérito. Como a gente pode verificar, o artigo 20, aqui embaixo, o artigo 20 do Código de Processo Penal vai dizer que a autoridade deve assegurará no inquérito o sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da sociedade. Pessoal, o artigo 20 do Código de Processo Penal, embora traga a previsão do sigilo e, portanto, a característica de sigilosidade do inquérito policial, não tem aplicabilidade, não tem aplicação ao defensor, ao advogado do investigado. Aqui, pessoal, vai incidir a súmula vinculante 14 do Supremo Tribunal Federal, que vai dizer que é direito do defensor, no interesse do representado, e aqui é importante, pessoal, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório, realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. Aqui é importante, súmula vinculante 14 fala em acesso amplo aos elementos de prova já documentados. O que isso quer dizer, professor? Pessoal, se existe alguma diligência ainda em andamento, essa diligência ainda não concluída e, portanto, com os seus documentos ainda não juntados aos autos do inquérito policial, a súmula vinculante não garante ao defensor o acesso a tais documentos. Portanto, se temos, por exemplo, uma diligência de interceptação telefônica ou de busca e apreensão em andamento,
o advogado, o defensor do investigado, não tem livre acesso, não tem amplo acesso a esses autos, a não ser quando, concluída a diligência, venha o seu relatório, venham os seus documentos serem acostados aos autos do inquérito policial. Com relação, pessoal, à primeira assertiva, eu cito aqui o artigo 2º, parágrafo 6º da Lei 12.830, que vai tratar do indiciamento como um ato fundamentado. Portanto, a gente precisa acabar com aquela ideia de que o indiciamento é uma mera opinião do delegado de polícia. Existe previsão legal atual, existe previsão legal tratando o indiciamento como um ato fundamentado, mediante uma análise técnico-jurídica. Está lá no parágrafo 6º do artigo 2º. Então, o delegado de polícia, pessoal, ao indiciar o investigado, ele deve dizer por que o faz, com uma análise técnico-jurídica, e ao final ele vai indicar a autoria e a materialidade do crime e as suas circunstâncias. Importante é que, no início aqui do parágrafo 6º, a lei diz que o indiciamento é ato privativo do delegado de polícia. Portanto, não cabe indiciamento por promotor de justiça, por autoridade judiciária e nem mesmo requisição de indiciamento por essas autoridades. Portanto, pessoal, se o delegado de polícia resolve não indiciar um investigado ou simplesmente esquece de fazê-lo, não cabe ao membro do Ministério Público nem ao juiz requisitar que o delegado faça, muito menos que o promotor faça ele próprio o indiciamento. Vamos em frente, pessoal. Vamos passar aqui a questão 3. Questão de 2017, tratando ainda do inquérito policial. O inquérito policial pode ser instaurado com base em denúncia anônima, desde que comprovada por elementos informativos prévios que denotem a verossimilhança da comunicação. Vamos lá, pessoal. Em primeiro lugar, regra já batida, jurisprudência já pacificada. O inquérito policial não pode ser instaurado com base simplesmente em uma denúncia anônima. Dito de outro modo, a denúncia anônima, por si só, não é suficiente, não é fundamento suficiente para a instauração do inquérito policial. No entanto, pessoal, a questão diz que, desde que comprovada por elementos informativos prévios que denotem a verossimilhança da comunicação. Nesse caso, o inquérito policial pode sim ser instaurado em razão dessa denúncia anônima, porque associado a ela, nós temos elementos informativos prévios que denotam a verossimilhança da comunicação. Isso aqui, pessoal, está baseado naquele entendimento que diz que, recebida a denúncia anônima, deve a autoridade policial realizar primeiro uma série de diligências, as chamadas diligências preliminares, que possibilitem elementos informativos prévios, elementos informativos mínimos, que tragam verossimilhança à comunicação daquele fato, à comunicação do fato em tese criminoso. Então, em suma, houve denúncia anônima, só ela não é suficiente para a instauração do inquérito policial. Se associada à denúncia anônima tivermos elementos informativos prévios ou a autoridade policial diligenciar em investigação preliminar e conseguir trazer aos autos, trazer à sua investigação preliminar esses elementos que denotem a verossimilhança da comunicação, ou seja, elementos que tragam probabilidade de veracidade ao fato criminoso, aquela comunicação inicial, aí sim ele está autorizado a instaurar o inquérito policial. Ok? Então a questão 3 está correta. 4. O arquivamento desse conjunto de atos e diligências pode ser determinado de ofício pelo magistrado. Nunca, em hipótese alguma, o magistrado pode determinar de ofício o arquivamento do inquérito policial. Pessoal, o arquivamento do inquérito policial, embora seja competência da autoridade judiciária, ou seja, o magistrado é a autoridade competente para determinar o arquivamento do inquérito policial,
ele precisa de um requerimento. Esse requerimento parte do membro do Ministério Público. Nem o magistrado pode realizar o arquivamento de ofício, nem a autoridade policial, ou seja, o delegado de polícia, pode fazê-lo. Somente o magistrado pode arquivar o inquérito, mas desde que mediante requerimento do Ministério Público. Pessoal, o arquivamento do inquérito não pode ser realizado de ofício nem pelo magistrado, nem pelo delegado, e quando a gente trata do delegado de polícia, a gente vai dizer que em razão da proibição desse arquivamento de ofício, o inquérito é indisponível para a autoridade policial, é uma das suas características. E ela tem previsão aqui no artigo 17, do Código de Processo Penal, que vai dizer que a autoridade policial não poderá mandar arquivar autos de inquérito. Então, a questão 4 está errada. 5. O arquivamento desse tipo de investigação criminal nunca faz coisa julgada material, podendo a investigação ser desarquivada a qualquer tempo se surgirem novas provas. Questão errada, pessoal. De cara, questão errada. É possível, após o arquivamento de um inquérito policial, que ele venha a ser desarquivado? Pessoal, a resposta para essa pergunta é depende. Depende de quê, professor? Depende do fundamento da decisão de arquivamento. Se o magistrado determinar o arquivamento do inquérito policial fundamentado na falta de provas, na falta de base para o oferecimento da denúncia, essa investigação arquivada, esse inquérito arquivado, poderá ser desarquivado desde que surjam novas provas. Essa é a regra, pessoal, do artigo 18 do Código de Processo Penal. Depois de ordenado o arquivamento do inquérito policial pela autoridade judiciária, aqui a gente frisa bem a autoridade judiciária, porque o artigo 18 nos lembra que somente o juiz, somente o magistrado pode determinar o arquivamento do inquérito policial. Se, depois de arquivado o inquérito, por falta de base para denúncia, o que significa dizer? Por falta de provas ou por falta de elementos de prova, a autoridade policial poderá proceder a novas pesquisas se de outras provas tiver notícia. Isso significa dizer que, arquivado o inquérito policial por falta de base para denúncia ou por falta de provas, será possível proceder a novas pesquisas, o que quer dizer ao desarquivamento da investigação, desde que surjam novas provas. Embora o artigo 18 do Código de Processo Penal se refira, traga a expressão, melhor dizendo, traga a expressão, se de outras provas tiver notícia, o Supremo Tribunal Federal interpreta essa expressão como novas provas. Isso está expresso na súmula 524 do STF. Então, pessoal, regra geral, arquivou o inquérito policial por falta de base para denúncia, por falta de provas, é possível o desarquivamento. Isso porque a decisão de arquivamento do inquérito policial gera o que nós chamamos de coisa julgada formal. Coisa julgada meramente formal é aquela que gera a definitividade da decisão apenas no próprio processo, no próprio procedimento. Ela não impede que um outro processo trate da mesma questão. Ela não impede o desarquivamento, ela não impede a continuidade das investigações. No entanto, meus amigos, voltemos aqui para a questão. A questão 5, a assertiva, diz que o arquivamento desse tipo de investigação nunca faz coisa julgada material. Nós falamos aqui que, arquivado o inquérito policial por falta de provas, por falta de base para a denúncia, nós teremos a decisão de arquivamento gerando a coisa julgada formal. Pois bem, professor, e coisa julgada material? Pessoal, a coisa julgada material impede a rediscussão da matéria, de qualquer matéria, em qualquer área do direito. Portanto, se um inquérito policial é arquivado
e da decisão de arquivamento gera-se coisa julgada material, não mais será possível desarquivar essa investigação. Professor, isso acontece em alguma situação? Sim, pessoal. Quando o inquérito policial é arquivado com fundamento na atipicidade da conduta, ou seja, o fato investigado não configura crime, nesse caso, a decisão de arquivamento gerará a coisa julgada material, impossibilitando o desarquivamento da investigação. Então ficamos assim, pessoal. Resumo. Arquivamento de inquérito policial por falta de provas. Arquivou. Se, e somente se, surgirem novas provas, será possível desarquivar a investigação. No entanto, se nós tivermos arquivamento da investigação com base na atipicidade da conduta, ou seja, o fato apurado, o fato investigado não configura crime, nós teremos dessa decisão a formação da coisa julgada material, impossibilitando o desarquivamento da investigação. Portanto, a questão está errada, porque o arquivamento da investigação criminal pode sim fazer coisa julgada material. A questão vai dizer que nunca faz coisa julgada material, mas existe sim a possibilidade da coisa julgada material acontecer, desde que o arquivamento se fundamente na atipicidade da conduta. Ok? Portanto, questão errada. Vamos em frente. Questão 6. O inquérito policial instaurado por delegado de polícia para investigar determinado crime poderá ser redistribuído por superior hierárquico devido a motivo de interesse público. Pessoal, vamos lá. Vamos imaginar a seguinte situação. Nós tivemos o crime X cometido e depois desse crime a autoridade policial instaurou o inquérito policial instaurado. Após a instauração desse inquérito, o chefe da polícia, o delegado geral, resolveu retirar esse inquérito da atribuição daquele delegado de polícia e redistribuí-lo a uma outra autoridade policial. É possível ao chefe de polícia, ao superior hierárquico, realizar essa redistribuição? E se sim, em qualquer caso, isso acontece de forma casuística ou existe fundamentação vinculada para essa decisão de redistribuição? Em primeiro lugar, pessoal, é possível sim redistribuir ou avocar o inquérito policial. Quem vai nos dizer isso é a própria lei que trata da investigação criminal pelo delegado de polícia, a 12.830 de 2013. E um dos motivos, uma das fundamentações que a lei traz, que são suficientes, ou que é, nesse caso, já que a questão traz um motivo só, suficiente para fundamentar a redistribuição, é um motivo de interesse público. Então, a assertiva está correta porque o inquérito policial pode sim ser redistribuído por superior hierárquico devido a motivo de interesse público. Essa configura uma das razões que podem motivar a redistribuição. Pessoal, essa redistribuição em nenhuma hipótese pode acontecer de forma casuística, por mero arbítrio, por simples vontade do superior hierárquico, ok? Vemos aqui parágrafo 4º do artigo 2º da Lei 12.830. O inquérito policial somente poderá ser avocado ou redistribuído por superior hierárquico mediante despacho fundamentado. A fundamentação é justamente para exigir que o superior coloque nos autos, coloque no papel quais as suas razões para aquela avocação ou para aquela redistribuição, e ela tem que ser fundamentada ou no interesse público ou na inobservância de procedimentos previstos em regulamento da corporação que prejudique, importante aqui, pessoal, a eficácia
da investigação. Portanto, é possível a redistribuição a outra autoridade ou é possível a avocação do inquérito policial. Nesse caso, o inquérito policial sai do delegado e vai diretamente para o seu superior hierárquico. No caso de redistribuição, nós temos a redistribuição para outra autoridade de mesmo nível hierárquico, mas em ambos os casos, a lei exige um despacho fundamentado com base nessas duas razões, nesses dois fundamentos: interesse público ou inobservância de procedimentos. Voltemos aqui à questão. Poderá ser redistribuído o inquérito policial instaurado por delegado de polícia para investigar determinado crime. Poderá ser redistribuído por superior hierárquico devido a motivo do interesse público. A questão está correta. Questão 7. Conforme súmula do STF, é direito do advogado do investigado o acesso aos autos do inquérito policial. Nesse sentido, o advogado do investigado deverá obrigatoriamente participar do interrogatório policial do investigado, sob pena de nulidade absoluta do procedimento. Vamos lá, pessoal, por partes. Em primeiro lugar, conforme súmula do STF, é direito do advogado do investigado o acesso aos autos do inquérito policial, a primeira assertiva da questão? Sim. Até o primeiro ponto, nós temos que dizer que sim, porque a súmula vinculante número 14 do Supremo Tribunal Federal garante ao advogado o direito amplo de acesso aos autos do inquérito policial. Óbvio que com relação àquelas diligências que já estejam documentadas nos autos do inquérito. Então, até o primeiro ponto, pessoal, nenhum erro na questão. Existe súmula do Supremo garantindo esse direito ao advogado. O erro da questão está a partir do ponto. Nesse sentido, o advogado do investigado deverá obrigatoriamente participar do interrogatório policial. Não existe, pessoal, a obrigação da participação do defensor ou do advogado do investigado no interrogatório policial, nem mesmo durante toda a investigação criminal. É possível que tenhamos todo o inquérito policial que percorra desde a sua instauração até o seu relatório, sem que o investigado, sem que aquele suspeito ou eventualmente indiciado tenha um advogado, seja ele constituído ou um defensor público. Isso não trará nenhuma nulidade para o procedimento. O inquérito policial transcorrerá regularmente, ainda que não haja advogado participando no interesse da defesa do investigado. Ok, pessoal? Então a questão de cara, a gente percebe que ela está errada em razão disso. Mas a gente pode aprofundar um pouco essa questão. Veja, não existe a obrigação de participação de advogado durante o inquérito policial. Mas a pergunta que se pode fazer é: professor, e se o investigado contratar um advogado ou tiver designado para ele um defensor público? Esse advogado tem o direito de participar dos atos investigatórios? Pessoal, o Estatuto da OAB vai garantir ao advogado tanto o acesso aos autos da investigação, quanto a sua participação no interrogatório e nas provas testemunhais colhidas, nos elementos de prova relacionados aos depoimentos de testemunhas colhidas durante a investigação. O que isso quer dizer? Caso o advogado venha a ser constituído, ele tem sim direito de participar. Mas não havendo constituição de advogado, não havendo advogado atuando em defesa do investigado, isso não traz nulidade para o procedimento, porque a sua participação não é obrigatória. O que fica só de complemento nessa questão é que, caso ele seja designado, caso um advogado venha a ser constituído, ele tem sim direito de participar, inclusive apresentando quesitos e suas razões. Ok? A questão está errada. E vamos em frente. 8. Terá acesso às informações concernentes à representação e decretação, ainda pendentes de conclusão, de medidas cautelares pessoais que digam respeito ao investigado, excluindo-se aquelas que alcancem terceiros eventualmente envolvidos. Pessoal, digamos que a gente tenha já um inquérito policial instaurado. A pergunta é:
o advogado tem acesso a essas informações, inclusive aquelas concernentes à representação e à decretação de medidas cautelares, e olha a expressão que vem na questão, ainda pendentes de conclusão. O advogado tem acesso amplo aos autos do inquérito, mesmo em se tratando de diligências, representação ou a decretação de medidas cautelares ainda pendentes de conclusão. Vamos para um exemplo. A autoridade policial representa ao juiz da comarca pela busca e apreensão, pelo cumprimento de uma busca e apreensão na residência do investigado. Essa diligência ainda não foi cumprida. O juiz apenas decidiu, deferindo a diligência, e determinou a expedição do mandado de busca e apreensão. Pergunta-se, o advogado tem acesso à representação e à decretação dessa diligência, que ainda não foi realizada, muito menos concluída? Não, pessoal. A gente volta aqui à súmula vinculante 14 do Supremo. O advogado tem amplo acesso aos autos da investigação, mas sempre naquilo que diz respeito às diligências e aos documentos que já estejam documentados, que já estejam acostados aos autos do inquérito policial. Após a realização da busca e apreensão, realizado o seu relatório, apreendido ou não objetos e eventuais provas, após esse relatório ser juntado aos autos do inquérito policial, aí sim o advogado constituído ou o defensor público terá amplo acesso a tais informações. Ok? A expressão que o CESP colocou aqui no final da questão foi apenas para confundir o candidato, porque não existe pertinência com a matéria o fato de essa medida cautelar alcançar terceiro ou não. Isso não importa. Se o advogado quer ter acesso aos autos de um inquérito, ele tem todo o direito, mas nunca se aquilo for concernente a medidas cautelares ainda em andamento, sob pena de ineficácia das investigações, das diligências investigatórias. Ok, pessoal? Então a questão errada, ele não vai ter acesso aos autos, às informações nesse caso. 9. Terá direito ao pleno conhecimento, sem restrições, de todas as peças e atos da investigação. Mais uma vez, pessoal, súmula vinculante número 14. O erro da questão está na expressão sem restrições. Ora, se fosse sem restrições, o advogado poderia acessar os autos, inclusive de diligências em andamento, o que, como a gente acabou de ver, não é possível. As diligências precisam estar concluídas e já documentadas nos autos. Questão errada em razão disso. 10. Terá acesso amplo aos elementos constantes em procedimento investigatório que digam respeito ao indiciado e que já se encontrem documentados nos autos. A assertiva da questão 10 traz exatamente aquilo de que trata a súmula vinculante número 14. Ela é uma outra forma de dizer exatamente aquilo que a súmula vinculante 14 diz. O advogado tem amplo acesso aos autos do inquérito, ou seja, aos elementos constantes, ou seja, os elementos que já estão nos autos do inquérito, em procedimento investigatório, que digam respeito ao indiciado, e olha a expressão importante, pessoal, e que já se encontrem documentados nos autos. Aqui vai uma dica. Sempre que a banca cobra, sobretudo o CESP, o entendimento da súmula vinculante número 14, e que trata de acesso aos autos do inquérito, ou a questão vai tratar de sigilo do inquérito, ou de acesso do advogado aos autos do inquérito, sempre quando se trata de súmula vinculante número 14, a gente vai resolver a questão com a expressão já documentados nos autos. Aqui, pessoal, a gente tem o texto da súmula vinculante número 14, que torna mais claro para a gente o entendimento da questão. É direito do defensor, e aqui é bom que fique claro, o Supremo não disse que é direito do investigado. O Supremo tratou o direito do próprio advogado. A súmula vinculante trata da
prerrogativa do advogado de ter acesso aos autos da investigação criminal. Então, ela começa dizendo que é direito do defensor. Óbvio que isso se dá no interesse do representado. O advogado atua como representante do investigado, do representado. É direito do defensor ter acesso amplo aos elementos de prova que, e aqui a expressão mais importante, como a gente já falou, já documentados em procedimento investigatório, realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício de direito de defesa. Houve diligência investigatória, já documentada nos autos do inquérito, o defensor tem amplo acesso. Houve ou está havendo diligência investigatória ainda não documentada, o acesso do advogado pode ser regularmente restringido. Questão 11. Pessoal, a questão 11 vai dizer: indiciado em determinado inquérito policial, Pedro requereu, por meio de seu advogado, acesso aos autos da investigação. O requerimento foi negado pelo delegado de polícia. Nessa situação hipotética, a decisão da autoridade policial está correta, pois, sendo procedimento inquisitório, não há de se falar em assistência de advogado no curso do inquérito policial. Pessoal, a questão está errada, de cara a questão está errada. Mas vamos lá dizer por que essa questão está errada. Veja, de fato, o procedimento do inquérito policial tem natureza inquisitorial. Como a gente já viu, procedimento inquisitório é aquele no qual não incidem contraditório nem ampla defesa. Sem contraditório nem ampla defesa, a gente pode dizer que não é obrigatória a participação do advogado na investigação criminal. No entanto, se o advogado participa, se o advogado é constituído e passa a atuar na defesa do seu cliente, ele tem amplo acesso, como a gente viu quando tratou da súmula vinculante número 14, amplo acesso aos autos do inquérito policial. O delegado de polícia não pode negar o requerimento de acesso aos autos, porque a súmula vinculante garante o amplo acesso, como já dito. A decisão do delegado de polícia, negando o requerimento, está em confronto direto com a inteligência da súmula vinculante 14. A outra afirmativa, a afirmativa final da questão, também está errada. Veja, pessoal, embora a gente tenha um procedimento inquisitório que não traz a obrigatoriedade do contraditório e da ampla defesa, a gente pode sim falar em assistência do indiciado por advogado no curso do inquérito. Ela não é obrigatória, mas ela é permitida. Ela é permitida. Então, a expressão não há de se falar em assistência de advogado no curso do inquérito também está equivocada. Ok? A questão está, portanto, errada. Complementando, pessoal, o estudo da questão, a gente traz aqui o artigo 7º, inciso 14, do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, a Lei 8.906, de 94. Veja, perceba, a lei trata como direito do advogado. O que é que o advogado tem direito, pessoal? Lá no inciso 14 vai dizer que esse advogado ele tem direito a examinar em qualquer instituição responsável por conduzir investigação. Olha aqui, pessoal, mesmo sem procuração, autos de flagrante e de investigações de qualquer natureza, findos ou em andamento, ainda que conclusos a autoridade, podendo copiar peças e tomar apontamentos em meio físico ou digital. Então, não só a súmula vinculante número 14 do Supremo, mas também o próprio Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil trata do direito do defensor, do advogado, de ter acesso e acesso amplo aos autos da investigação. Regra geral, esse acesso não pode ser impedido, não pode ser restringido, somente no caso de diligências em andamento, cujo acesso
cuja publicidade poderia resultar na ineficácia da própria investigação. Aqui, mais uma vez, nós repetimos o texto da súmula vinculante número 14, dada a sua importância. Frequentemente em provas de concurso, quando a gente trata de sigilo de inquérito ou de amplo acesso, a súmula vinculante está lá. É recorrente, despenca em questões de concurso. Questão 12. Com base no entendimento do STJ, somente se houver prévia autorização judicial, serão considerados prova ilícita os dados e as conversas registradas no aplicativo WhatsApp colhidos de aparelho celular apreendido quando da prisão em flagrante. Pessoal, aqui o próprio enunciado da questão já traz, o CESP está cobrando entendimento jurisprudencial puro. O CESP não trata nessa questão acerca de lei, dispositivo legal. Essa questão nada tem a ver com lei seca. Basicamente, a gente precisa entender se é possível, após a realização de uma prisão em flagrante, na qual foi apreendida o celular, o smartphone do autuado, se é possível que a autoridade policial acesse e extraia os dados do aplicativo WhatsApp e passe a utilizar tais dados na investigação e que, por consequência, serão usados futuramente numa eventual ação penal. É necessária a autorização judicial prévia para que a autoridade policial possa extrair esses dados, ou ele pode, de ofício, em razão da prisão em flagrante, ele pode, de ofício, retirar, extrair esses dados? Pessoal, aqui muito importante porque existem duas questões, dois posicionamentos do STJ que a gente precisa tratar nessa questão. A primeira diz respeito ao celular apreendido numa situação de prisão em flagrante. É o nosso caso, é o caso da questão. Havendo uma prisão em flagrante e a apreensão de um aparelho celular para extrair os dados do aplicativo WhatsApp, a autoridade policial precisa sim de prévia autorização da autoridade judiciária. Então, se o sujeito é preso em flagrante delito, tem seu celular apreendido e o delegado de polícia deseja extrair os dados do aplicativo WhatsApp, ele precisa antes representar, requerendo ao juiz essa autorização. Portanto, a questão está correta nesse sentido, porque ela estabelece, a assertiva estabelece que somente no caso de prévia autorização judicial, essa prova, esses dados extraídos serão prova lícita, desde que colhidas de aparelho celular apreendido quando da prisão em flagrante. A questão está correta. Mas eu falei que havia um outro entendimento do STJ tratando de matéria correlata, muito parecida. Que matéria é essa, professor? Pessoal, a questão trata de prisão em flagrante. E a gente viu que, nesse caso, a autoridade policial precisa de autorização judicial para a extração dos dados. Mas se a gente perguntar, e se esse celular fosse apreendido após o cumprimento de um mandado de busca e apreensão? O sujeito é investigado, a autoridade policial consegue com o juiz a decretação e a expedição de um mandado de busca e apreensão e vai realizar a diligência. Realizada a diligência, apreendeu-se naquela oportunidade o smartphone, o celular do investigado. E ali a autoridade policial deseja extrair aqueles dados para a eficácia da sua investigação. Nesse caso, pessoal, a autoridade policial precisa também da autorização do juiz, ou ele pode acessar diretamente e realizar essa extração. Pessoal, o STJ fez uma distinção. Quando a gente tiver prisão em flagrante, que é o caso da nossa questão, para extrair os dados, a autoridade policial precisa de autorização do juiz. No entanto, se a apreensão do celular se der numa busca e apreensão, o STJ vai dizer que a decisão autorizativa, aquela decisão que autorizou a extração dos dados, ela está implícita
na própria decisão que decretou, que autorizou a busca e apreensão. Portanto, autorizada a busca e apreensão, nela está contida a autorização para extração de dados do aplicativo WhatsApp de celular eventualmente apreendido durante o cumprimento da diligência, ok? Prisão em flagrante necessita de autorização judicial para a extração dos dados. Celular apreendido em busca e apreensão, a autorização já está dada implicitamente na própria autorização da diligência cautelar, da medida cautelar de busca e apreensão, ok? Questão 12, portanto, está correta, porque se refere à prisão em flagrante e trata da exigência de autorização judicial. Aqui a gente tem as decisões do STJ a respeito do assunto. Então, tratando-se de prisão em flagrante, o STJ diz que sem prévia autorização judicial, essas provas são nulas. Mais à frente, ele vai tratar, o mesmo STJ vai tratar de celular apreendido quando de busca e apreensão. Ele vai dizer que a ordem de busca e apreensão determinada já é suficiente para permitir o acesso aos dados dos aparelhos celulares apreendidos. Ok? Essa questão, isso é importante, pessoal, isso aqui já vem sendo cobrado em provas do CESP, e isso aqui vai ser muito explorado pelo CESP, fazendo essa distinção entre apreensão realizada durante a prisão em flagrante e a apreensão durante o cumprimento da diligência de busca e apreensão. Decisões de 2016 e 2017, muito recentes, portanto.